Chegou a sexta-feira, hoje é dia 21 de março de 2025 e não é porque é sexta-feira que não tem anotações, muito pelo contrário, o noticiário está recheado, tem muita anotação importante. Eu sou Diego Amorim, começa agora mais uma edição do Bloco de Notas, somente aqui no YouTube do Correio Brasiliense. Obrigado pelo carinho da sua companhia e vem comigo! Eu começo dizendo para você hoje que quando do dia 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes foram atacadas aqui em Brasília, eu escutei de mais de uma autoridade, e você também certamente, que o 8 de janeiro ia durar muito tempo, não ia ser somente aquele dia. Nós estamos no dia 21 de março de 2025 e, claro, temos ainda repercussões e desdobramentos, e vai ser assim ainda por um bom tempo, de tudo aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Que desperta sentimentos, desperta paixões, desperta discussões políticas, jurídicas, mas não percamos o foco dos fatos do que aconteceu naquele dia 8 de janeiro. Interpretações podem surgir de um lado, de outro, de cima, de baixo, mas os fatos, esses são incontestáveis, independentemente da sua posição política e ideológica. Te digo isso para você anotar aí no seu bloco de notas que a Polícia Federal prendeu finalmente, ele estava foragido, o homem que levou para casa a réplica da Constituição que ficava lá no Supremo Tribunal Federal. Além disso, o Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, que é o alvo aí principal de todas as críticas em relação a esse processo, ele votou hoje pela condenação daquela mulher que escreveu "Perdeu Mané" na Estátua da Justiça lá em frente ao Supremo Tribunal Federal. Ela escreveu isso com um batom e foi condenada por Alexandre de Moraes, pelo menos é o voto do ministro Alexandre de Moraes, a uma pena de 14 anos, dos quais 12 anos de reclusão. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a Débora Rodrigues dos Santos, que está sendo julgada pela primeira turma, e Moraes é o relator desse caso, deverá cumprir aí 12 anos e 6 meses de regime fechado. Perdeu Mané é uma alusão a uma frase que o ministro Luiz Roberto Barroso, ao ser provocado ali por opositores, digamos assim, antes dos ataques de 8 de janeiro, acabou dizendo em relação ali a aliados do ex-presidente hoje Jair Messias Bolsonaro. Ainda no âmbito do Supremo Tribunal Federal, deixa eu te contar que começou nesta sexta-feira um julgamento no plenário virtual da Suprema Corte, que é quando os ministros colocam ali no sistema os seus votos, o julgamento da Carla Zambelli, deputada federal pelo PL de São Paulo, muito próxima do ex-presidente Bolsonaro, hoje eles estão brigados, sobre o caso do porte ilegal de arma de fogo da deputada Carla Zambelli. Você deve se recordar que lá nas eleições de 2022 viralizou esse vídeo, o Bolsonaro ficou bem fulo da vida com ela, atribuindo em parte a esse episódio na cabeça do Bolsonaro a sua derrota no segundo turno para o hoje presidente Lula. A Zambelli foi para o meio da rua em São Paulo com uma arma em punho, com uma arma em mãos, para cima de um homem lá, depois de uma confusão. E agora ela está sendo julgada por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. O ministro Gilmar Mendes, que é o relator desse caso, já votou por uma condenação a Zambelli de 5 anos e 3 meses de prisão. Ele já foi acompanhado também pela ministra Carmen Lúcia até o momento em que eu gravo esse vídeo para você nesta sexta-feira. Temos esses 2 votos, os outros 9 ministros do Supremo Tribunal ainda votarão. Vamos virar a página do nosso bloco de notas, que tem muito mais anotação nessa sexta-feira. Você vem comigo.
Obrigado pelo carinho da sua companhia, eu sou Diego Amorim, este é o Bloco de Notas, de segunda a sexta-feira, no finalzinho da tarde, aqui no YouTube do Correio Brasiliense, a gente se reúne para fazer as principais anotações do dia, para você ficar realmente bem informado, e a minha missão com você é ser sempre o mais didático e o mais leve possível. Vamos falar um pouquinho de política e outras anotações importantes dessa sexta, 21 de março, anota aí no seu Bloco de Notas. Começa hoje aquele modelo de empréstimo consignado, tendo o FGTS, o Fundo de Garantia, como garantia para trabalhadores CLT, com carteira assinada. É um projeto do governo Lula e que começa nesta sexta-feira. Além disso, muita repercussão nesse fim de semana em relação ao orçamento de 2025, que foi finalmente aprovado, depois de um longo tempo de atraso, pelo Congresso Nacional. Muita repercussão sobre o superávit previsto nesse orçamento. O Congresso, junto com o governo Lula, fizeram ali um acordo. O governo liberou emendas parlamentares que estavam travadas para garantir a aprovação desse orçamento, o que é um absurdo por si só. Alguns acreditam que isso faz parte do jogo político. Eu acho uma barganha escancarada, coisa que antes era feita de maneira mais por debaixo dos panos, como a gente costuma dizer. Eu falo para você também que o Centrão meteu a mão no orçamento, para variar. O valor das emendas parlamentares previstas aqui para esse ano de 2025, no montante de 50 bilhões de reais, algo parecido com o que foi distribuído no ano passado, é maior do que o orçamento de 32 dos 38 ministérios desse terceiro governo Lula. O que é que isso significa? Que aquilo que a gente tem falado há muito tempo se concretiza e se consolida. Um Congresso empoderado que colocou a mão no controle do orçamento público em detrimento dos orçamentos do Executivo. O que mais que eu tenho para te dizer nessa sexta-feira? Finalmente o ministro, olha, ele não é ministro, é o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, filho 03 do ex-presidente Bolsonaro, finalmente oficializou a licença dele lá na Câmara dos Deputados e agora está oficialmente licenciado do mandato de deputado, vai ficar nos Estados Unidos. O que ele vai fazer exatamente, nós vamos ter que acompanhar nas próximas semanas e próximos meses. Mas há a avaliação de que Eduardo Bolsonaro vai ficar nos Estados Unidos para tentar liderar esse movimento internacional, mirando o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal em relação, sobretudo, àquelas investigações que envolvem o 8 de janeiro de 2023. Por falar em 8 de janeiro, aqui em Brasília, o Supremo Tribunal Federal está preparando um esquema de segurança fortíssimo para o julgamento na semana que vem, dia 25, do ex-presidente Jair Bolsonaro, também no âmbito das investigações daquela trama golpista ali no final de 2022. Vamos virar a página do nosso bloco de notas, você continua comigo aqui no YouTube do Correio Brasiliense. Para a gente concluir o bloco de notas dessa sexta-feira, eu disse para você que tinha muita anotação hoje, anota aí no seu bloco de notas. O mundo, a aviação no mundo, amanheceu um pouco turbulenta, com o perdão aí da analogia para você, com o perdão do trocadilho, em razão de um incêndio que atingiu uma estação de energia que abastece o aeroporto de Londres, que é o maior aeroporto da Europa. Com isso, claro, um efeito cascata, provocando um caos na aviação mundial. Tivemos vários voos cancelados, inclusive voos que envolvem aqui o Brasil. A notícia mais atualizada sobre isso é que a Polícia Metropolitana de Londres acionou o Comando Antiterrorismo para conduzir as investigações e investigar uma possível intenção criminosa nesse incêndio que acabou afetando mais de 1.300 voos lá no aeroporto de Londres. E a administradora do terminal aéreo diz que para restabelecer o aeroporto vão levar dias em razão desse incêndio nessa estação que abastece o terminal aéreo. E para a gente concluir com uma notícia boa, afinal de contas é sexta-feira, anota aí no seu bloco de notas. O Brasil não jogou tão bem, teve bons momentos, mas venceu a Colômbia
num jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo, aqui em Brasília, na noite de ontem, por 2-1, um gol de um gol de pênalti no iniciozinho do jogo, com 5 minutos de partida aqui na Arena BRB, o estádio Mané Garrincha. Ainda no primeiro tempo, a Colômbia empatou e no finalzinho do jogo, ele, Vinícius Júnior, nosso querido Vini Júnior, esse sim joga um bolão e tá jogando um bolão, mesmo quando a seleção não ajuda muito, ele conseguiu fazer um gol, um golaço, por sinal, e o Brasil venceu por 2-1 a Colômbia. Semana que vem tem mais jogo pela eliminatórias, vai ser contra a Argentina lá em Buenos Aires. O técnico Dorival Júnior tem que mexer nesse time, ajustar, criar sintonia, que a situação não tá boa não, apesar da vitória, viu, do Brasil pela Colômbia de 2-1. A gente se acostumou mal, você sabe, nas últimas décadas a gente quer a seleção brasileira sempre brilhando. Não basta jogar bem de vez em quando, não basta ganhar, a gente tem que brilhar. Um excelente fim de semana para você, na medida do possível. Até segunda-feira. Coragem, obrigado pelo carinho da sua companhia. Deixe o seu like e tchau!